irmãos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo 42? Nós estamos fazendo esse estudo e Deus está nos abençoando, Deus está nos clareando, nossa mente, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, e assim nós estamos aprendendo, como fazer a vontade de Deus. Então vamos lá, pegue sua Bíblia, do Salmo 42, que nós iremos falar um pouquinho sobre esse salmo. Como o servo anseia pelas fontes das águas, assim minha alma suspira por ti, Senhor. Aqui, esse salmo aqui, nós temos que ter muito cuidado, às vezes, de até ler a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque aqui está falando assim, como o servo anseia pelas fontes das águas, assim minha alma suspira por ti, Senhor. Será que a sua alma está suspirando tanto assim diante de Deus? Será que você busca Deus incessantemente? Será que você agradece a Deus quando você levanta? Quando você está se alimentando de algo? Quando algo bom acontece na sua vida? Quando você acorda, você está com saúde? Quando você está andando? Quando uma coisa boa aparece na sua vida? Será que você agradece a Deus por tudo isso? Isso significa anseios pelas fontes das águas. Porque quando você está com muita sede, você tem vontade de tomar água. Uma vontade muito grande. E aqui o salmista, ele se assemelha a um servo, a um servo buscando água para beber. Então, isso significa o quê? Que o salmista, ele tinha muito desejo, muita vontade de estar com Deus o tempo todo. Ele nos mostra que ele tinha uma amizade, um esforço muito grande para estar com Deus. Muitas das vezes eu já vi muitas pessoas lerem esse capítulo 42 e não têm a menor ideia do quanto é valoroso esse capítulo, essas palavras. E nós temos que trazer essas palavras para dentro de nós e colocarmos essas palavras em ação. Quantas vezes que você lê a Bíblia durante o dia? Quantas vezes você ora durante o dia? Ora a Deus, busca a Deus. Será que é como o servo, desculpa a palavra, será que é como esse servo que busca água? Que você está buscando a Deus? Então nós temos que ler a palavra de Deus e interpretar ela. E viver ela. Para você chegar para Deus e falar: Senhor, como servo anseia pelas fontes da água, de águas, eu também anseio por ti. Minha alma está sedenta de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Eu estou sedenta. Eu quero estar na presença de Deus. Quando eu vou fazer isso?
Palavras vazias a gente fala a todo momento, todo instante, porque é muito fácil falar. É muito fácil falar: eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, Deus é o meu Deus, eu adoro Deus. Mas se você não busca, o que a Bíblia fala? Buscai a Deus de todo o teu coração, que Ele te ouvirá. Buscai a Deus de todo o coração, que Ele te ouvirá. Muitas das vezes nós não buscamos. Nós buscamos Ele assim, de boca para fora e não do coração. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus, nós temos que ter esse respeito. Nós temos que ter um respeito muito grande diante de Deus. Nós temos que superar o respeito que nós temos por Deus, porque muitas vezes as pessoas têm respeito pelo homem, mas diante de Deus, ele não tem respeito nenhum. Diante de um homem, ele se veste bem, apresenta bem, a mulher faz maquiagem, usa melhor roupa, usa sapato alto, faz tudo diante de uma autoridade humana. Um ser que é igualado a ela. Ela se apronta, né? Se enfeita para estar diante de um homem. E quando ela está diante de um homem, de uma autoridade, ela vem com maior respeito, com maior, com as palavras, mede palavras, venha com lisonjeiros, venha com tudo. Diante de um homem. Mas quando é para falar com Deus, ela fala de qualquer jeito. Ela não se veste bem. Veste bem, que eu tô dizendo, é que tem pessoas que falam com Deus de camisola, assim, da situação que ela tá, né? Porque se você pode, eu não digo assim, pessoas doentes que estão nos hospitais, tudo bem. A situação dele ali pede para aquilo, porque até se ele for falar com autoridade, ele vai falar do jeito que ele tá. Uma pessoa doente. Agora, uma pessoa que não tá doente, uma pessoa sã, ela vai mudar o vestimento dela, ela vai mudar as atitudes, ela não vai aparecer diante daquela pessoa como uma forma qualquer. Mas diante de Deus, ela peca nesse sentido. Minhas lágrimas têm sido meu pão dia e noite, enquanto dizem todo dia: onde está o teu Deus? Observa-se. Você clama, 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 clama e não... Parece que Deus não te ouve. Onde está o meu Deus? Quantas pessoas que se já desviaram da igreja, desviaram dos caminhos de Deus, porque Deus não ouviu eles? Quantas pessoas? Porque ele não soube andar no caminho de Deus. Nós temos que saber andar no caminho de Deus. Nós temos que saber que Deus é Deus. Nós somos ninguém. Nós somos vermes. E quem está necessitado não é Deus, é nós. Nós que somos miseráveis, pecadores. Às vezes falamos em arrependimento. Nós estamos muitas das vezes comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. Nas comemorações, na Páscoa, no sacrifício. Mas estamos vivendo em pecado.
Ah, mas aí você fala, mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso até que ponto? Nós temos inteligência, nós temos sabedoria. Ele é misericordioso, sim. Para aqueles que clamam a Ele, aqueles que buscam Ele. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Derramo minha alma dentro de mim quando me lembro de como eu ia com a multidão. Eu a conduzia até a casa de Deus, com cânticos alegres, e a multidão festejava dando graças. Quantas das vezes, quando você era honesto diante de Deus, quantas das vezes que você ia na igreja, cantava hino, Deus te abençoava, Deus, você louvava a Deus como o primeiro amor. Irmão, nós temos que abandonar o mundo, nós temos que abandonar as coisas, as regras do mundo para seguir a Deus. Se você não abandonar o mundo e as regras do mundo para seguir a Deus, o amor de Deus não está com você. Você vai padecer. Você vai passar, porque muitas pessoas, como eu falei no vídeo anterior, muitas pessoas estão passando pelo vale da sombra da morte. Estão passando no umbral. Estão passando pelo umbral. Mas os anjos de Deus, quando você busca Deus com sinceridade, os anjos de Deus estão te ajudando a você passar por esse umbral, por esse caminho do vale da morte. E você tem que ficar sempre buscando a Deus, fortalecendo com a palavra de Deus. E não praguejando, como muita gente fala. Que Deus não está comigo, Deus não olha para mim, Deus está pouco se lixando, eu falo com Deus, Deus não está... Porque você não está fazendo com obediência, você não está fazendo com as coisas certas. Às vezes, aos seus olhos, você se acha um santo. Você se acha um santo aos seus olhos. Mas o ser humano, mais que ele tenta se santificar, irmãos, mais que ele tenta se santificar, ele nunca vai estar santo. Porque ele não tem essa força espiritual, ele não conhece os espíritos trevosos. Mesmo que você fale, eu conheço os espíritos trevosos, eu sei como que eles agem, mas você sempre vai cair numa armadilha. É por isso que Jesus mesmo falou para nós que nós devemos estar atento, nós temos que vigiar o tempo todo. Jesus disse assim, vigiai e orai. O que é vigiar? Vigiar é estar o tempo todo, em tudo você tem que vigiar. Vigiar diante da palavra de Deus, trazendo o que Deus nos deixou escrito, vivenciando essa palavra, as palavras dele, vivenciando tudo. Às vezes você vê um livro na Bíblia que você lê e você lê tão rápido, tão assim apressadamente, que você não percebe o conteúdo daquele livro, o que as palavras estão nos dizendo. Às vezes você não percebe. Mas por quê? Porque você não olha, você não busca Deus como deve ser. Você acha que, eu leio a Bíblia. Tudo bem, quantas pessoas? Não, eu leio a Bíblia. Às vezes a pessoa sabe a Bíblia decorada. Sabe tudo que está na Bíblia. Mas ela não vivencia, ela não sabe uma palavra sequer, o significado de nenhuma palavra da Bíblia. Ela distorce toda a palavra de Deus. É por isso que nós temos no nosso meio muitas religiões. Temos batista, temos presbiteriana. Por que tem batista, tem presbiteriana, tem assembleia, tem Deus é amor, tem Maranata, tem uma quantidade de igrejas. E cada um interpreta a Bíblia de um modo, de um jeito. Por que isso? Se a Bíblia é uma só.
Aí você vai falar, é porque tem vários espíritos, cada espírito está no comando de uma igreja. Não, porque o homem ainda não parou para ler a Bíblia conforme os mandamentos de Deus, conforme a vontade de Deus. Porque se você for na igreja X, ela diz isso. Não, irmão, isso não é, não, eu vou conversar. Como a igreja, um exemplo bastante assim, diferenciado, né? Você vai na igreja da Assembleia, você vai na igreja Adventista, você vai na igreja Batista, você vai na igreja Maranata. Todas essas igrejas têm um costume diferente de adoração a Deus. Todas elas estão buscando Deus, mas todas elas estão com algum, eu vou dizer assim, defeito. Estão com alguma coisa errada. A engrenagem entre Deus e ela ainda não está, como fala, engatada, né? Elas estão ainda sem a engrenagem. Por que eu digo isso? Porque você vai achar. Você vai ver. Quando você tem aquele conhecimento da palavra de Deus, quando você aprende a conhecer, a ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro para ser lido de qualquer forma. A Bíblia é para você ler um capítulo, estudar aquele capítulo, que Deus colocar aquele versículo, aquele capítulo dentro da atualização de hoje. O que Deus está querendo dizer com aquele capítulo? Por que aquele homem fez aquilo? E o que ele recebeu de troco quando ele fez isso? Nós estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis. E lá no livro de Gênesis nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Ló. Agora estamos falando sobre Jacó. Estamos na história de Jacó. Todos esses homens, eles não tiveram um conhecimento mais íntimo com Deus. Todos eles pecaram. Aí você fala, mas é normal o homem pecar? Sim, irmãos, é normal, não. É normal, mas é costume, né, do homem pecar, mas o homem tem que endireitar o caminho dele. Porque a própria Bíblia fala, aquele que é santo se santifica cada vez mais. Não é eu que estou falando, eu não estou falando nada de mim, não. Se você procurar, você vai achar, está lá em Apocalipse. Aquele que é santo se santifica cada dia mais. Então é nesse sentido. Sempre procurar, não ficar acomodado. A minha igreja, ela é assim, assada. Eu gosto dela, eu amo minha igreja, eu amo os costumes, eu amo tudo. Mas será que a sua igreja, a sua religião, ela está te levando aos braços de Deus? Será que a sua religião está de acordo com a palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Nós temos, porque não é a religião que vai te levar para o céu. Engana você achando que, eu estou na Assembleia, a Assembleia é uma religião perfeita. Perfeita enquanto você não conhece a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, você vai encontrar muitos erros dentro da Assembleia de Deus. Muitos erros. A igreja adventista é a melhor. Eu só gosto da Assembleia, da Adventista. Comece a ler a Bíblia. Você vai descobrir coisas que você vai ficar assustado. Eu sou católica, irmã, eu gosto muito. Na minha igreja tem os santos, tem
a primeira comunhão, tem o sacramento, tem tudo. Eu gosto muito da igreja. Eu era da Assembleia, eu fui para a Igreja Católica e estou muito satisfeita. Lá os padres ensinam muito bem a palavra. Leia a Bíblia. No momento que você lê a Bíblia, você vai descobrir que a Igreja Católica tem um monte de defeitos. Então não tem uma religião que é perfeita? Não. A religião é você. A igreja é você, aliás. A igreja é você. E Deus vai vir buscar a igreja dele. E qual que é a igreja de Cristo? Lembra quando ele disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? É nesse sentido. Você vai a tua determinada religião para você ter mais conhecimento, para abrir sua mente, para que você possa buscar mais a Deus. Mas você tem que buscar Deus no seu íntimo. Você tem que vivenciar a palavra dele. Vamos continuar. Por que está deprimida minha alma? E por que está ansiosa dentro de mim? Confie em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há em sua presença. Quantas das vezes que ficamos oprimidos, ficamos tristes, parece que Deus não está nos ouvindo. É porque nós estamos distante de Deus. E não Deus está distante de nós. Ele está esperando nós buscarmos mais Ele. É a mesma coisa, quando você vai no mercado. Você vai e faz a compra. Você compra um monte de coisa. Então, esse monte de coisa que você compra, você está orando, você está jejuando, você está fazendo a vontade de Deus. Vamos dizer assim. Você colocou no carrinho a oração, a obediência, você colocou a fidelidade, você colocou tudo ali dentro do carrinho. Você tem que passar pelo caixa para pagar. Ok. Chega lá no caixa, você não tem todo o dinheiro para pagar. Você tem o quê? Só, digamos, se a sua compra, né, deu R$1.100. Aí você tem digamos, R$50. A sua compra deu 1.100. Então, o seu carrinho de fidelidade, de buscar a Deus, está em 1.050. Mas a sua compra deu 1.100. Então, você sempre vai faltar algo. Então, você não vai receber a bênção completa. Aí você vem e recebe a bênção assim, picadinho. Ah, mas eu queria isso. Ah, eu queria aquilo. Deus só me deu isso. Porque o seu dinheiro não deu para pagar a conta. Você vai ter que deixar, que algumas compras você vai ter que deixar lá no carrinho. Você não vai poder levar tudo. Ah, mas eu queria, isso aqui é muito bom para mim, isso aqui. Não, mas Deus não é assim também. É assim como você vai no mercado, assim é com Deus. Só que com Deus a gente compra Ele. Então a gente compra Deus, sim. Você compra Deus. Você compra Deus com a sua obediência, com a sua fidelidade, com a sua oração, com o seu jejum, com a sua obediência. Essa é a moeda de Deus. A moeda de Deus é a nossa obediência. É nossa fidelidade com Ele. É o nosso respeito com Ele. É a nossa santificação com Ele. Essa é a moeda de Deus. Então você tem que entender qual é a moeda de Deus. A moeda de Deus não é o seu dízimo. Não é a sua oferta na igreja. É aí que você está sendo enganado. Porque muitas das vezes você pensa que se você pagar lá, eu não fiz isso. Ah, Deus me castigou porque esse mês eu não dei o dízimo completo. Eu tive que tirar para pagar isso, pagar aquilo, então eu só dei tanto para Deus, eu não tirei e eu fui castigada. Irmão, eu estou me sentindo assim, muito triste diante de Deus. A sua oferta não é isso. Deus não quer isso, Deus quer obediência. Essa é a nossa oferta diante de Deus. Ó, meu Deus, dentro de mim derramo minha alma, dentro de mim a minha alma está deprimida, porque te lembrou
porque te lembro desde a terra do Jordão, do Monte Hermon e Monte Mizar. Profundeza chama profundeza no ruído de sua queda d'água. Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. De dia o Senhor ordena seu amor e de noite sua canção está comigo. Uma oração para o Deus da minha vida. Eu disse ao Senhor, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque choro continuamente por causa da opressão do meu adversário? Meus atormentadores me insultam com uma ferida mortal em meus ossos, dizendo constantemente, onde está o teu Deus? Por que está deprimida minha alma e por que está ansiosa dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e meu Deus. Aqui o salmista, ele cantou, né, essa música, esse salmo, chamando Deus. Por que Deus estava longe dele? Por que a alma dele estava deprimida? Irmãos, quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está fazendo algo errado, a nossa alma, ela fica deprimida. Isso é para que nós possamos nos acordar, nos levantar quando nós estamos tristes, algo não está saindo bem em nós. A culpa não é de Deus. Não é porque Deus não está te olhando, Deus está te olhando. A culpa é nossa. É porque nós estamos, irmãos, assim, distante de Deus. Nós não estamos alinhados com Ele. E nós precisamos estar alinhados com Deus para nós recebermos a bênção dele. É por isso que muitas das vezes você não recebe bênção. As coisas não dão certo para você. Porque você busca Deus só no momento que você está necessitado. No momento que você está no vale da sombra da morte, né? Aí que você vai buscar Deus. Mas que Deus te abençoe com essa palavra, que você vivifica, né? Que você possa estar sendo alimentado, que a partir de hoje você possa ser uma nova criatura, modificar o seu pensamento, como você adora Deus, né? Buscar andar mais na presença de Deus, fazer mais a vontade de Deus, se santificar, porque não é na igreja, dentro de um templo evangélico, que você vai ser santificado. Não é você passar pelo corredor, né, de oração que você vai ser santificado. Não é você viver pedindo oração dentro da igreja porque você está fraco na fé que você vai ser santificado. Não é por isso não. Então eu não adianto ficar pedindo oração para mim dentro da igreja. A oração, irmão, é para quem não está no caminho de Deus. É para os enfraquecidos na fé. Se você é uma pessoa que está enfraquecida na fé, você é uma pessoa ciente da palavra de Deus. Você tem conhecimento da palavra de Deus. Você sabe onde achar Deus. Mas eu estou enfraquecida, irmão. Eu não tenho coragem nem de ler a Bíblia. A senhora fala para mim que eu tenho que buscar o que Deus falou com Josué. O que Deus falou com Josué? Quando Deus falou para Josué que era Josué que tinha que levar o povo para Israel, para fazer, né, aquela divisão, chegar até a terra prometida, porque quem estava carregando o povo era Moisés. Mas aí Deus falou para Moisés passar aquela responsabilidade para Josué. E Deus fala para Josué: Josué, ser forte, muito corajoso, muito corajoso. Deus que falou para Josué ser forte, muito corajoso.
e obedece às leis que Moisés passou para vocês. Obedece às leis, Moisés, Josué. Você encontra essa palavra, eu vou ler para você, aqui em Josué, no capítulo 1, no versículo 7. Olha só, no versículo 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo. Lhes darei a terra que eu jurei a seus pais. Tão somente sê forte e muito. Ele disse essa palavra, eu coloco até entre aspas essa palavra. Ele não falou para Josué, Josué, ser forte, porque você vai precisar. Não, ele falou assim, Josué, ser forte e muito. O que significa muito? É que ele tinha que dar o tudo dele. Toda a coragem que ele tinha, tinha que estar ali. Ele tinha que se esforçar. Dar todo o esforço dele. Isso significa muito. Isso Deus está falando conosco. Ana, ser forte e muito corajosa, porque os teus inimigos são maiores do que o cabelo da sua cabeça. Ana, ser forte e ser muito corajosa e obedece às leis que eu passei para o meu servo Moisés passarem para vocês. Ana, ser muito corajosa e caminhe em direção do teu Deus. Não olhes para a direita e nem para a esquerda. É isso que Deus está falando com você. É isso que Deus falou com Josué. É isso que Deus falou para mim. É isso que Deus está falando para nós. Agora cabe você não viver reclamando. Não viver chorando, choramingando, vivendo pedindo oração. Ah, eu estou enfraquecida. Ah, eu estou morta. Levanta-te e anda. Você não está morta. Você está precisando de um balde de água na sua cabeça. É dessa palavra que eu estou falando com você que você está precisando. Porque a Bíblia fala que cada um de nós vamos ter que dar conta dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Deus está te amparando. Você acha que essa palavra chegou até você por um mero acaso? Não. Foi porque Deus está te amando. Deus está te carregando no colo. Deus está te carregando no colo. Deus te ama. Deus é misericordioso. Se Ele não fosse misericordioso, Ele nem falaria isso com você. Ele deixaria passar. Ele deixaria você entregue nos umbraus, junto com os espíritos trevosos. Mas Ele não, Ele está falando com você. Ele está falando comigo, Ele está falando com todo mundo, com toda a humanidade. E está aqui na Bíblia, na palavra dele. Então, conserta. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa e abençoada. Eu termino por aqui este vídeo. Que Deus nos abençoe, que cada dia mais nós possamos estar sempre, né? Que Deus possa estar nos fortalecendo com essa força, com esse entendimento, com essa sabedoria e nos colocando assim no caminho dele, nos carregando no colo. Carregue você no colo, que ele te dê força para você e você possa também se levantar, tá? Se você está caído, se levanta, busca o seu Deus. Deus é maravilhoso. Deus está nos aguardando, Deus está nos esperando. E Ele carrega nós no colo. Aquela passagem que Ele disse lá no Salmo 91, que Ele carrega no colo, Deus está te carregando no colo. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, saiba, Deus te ama. Deus te ama. Ele não abandonou você. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E compartilha, se inscreva no canal, dê like. Deus está nos abençoando, que aqui você vai encontrar a palavra viva e eficaz para que possa se alimentar o teu espírito e a sua alma, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, um forte abraço.
se Deus assim nos permitir estar junto mais uma vez.